Carl Jung revelou uma realidade psicológica tão desconfortável que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando encará-la. E se você se reconhecer no que vem a seguir, não será apenas um insight interessante. Vai parecer um espelho brutal, como se alguém finalmente colocasse em palavras tudo aquilo que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar. Existe um tipo de configuração psíquica tão rara, tão intensa, que Jung a tratava com fascínio e cautela ao mesmo tempo. Ele não descrevia essas pessoas como simplesmente empáticas. Ele via algo além, algo mais profundo, como se estivessem operando em um nível de percepção que a maioria sequer imagina que exista. Hoje, muitos chamam isso de superempata, mas isso ainda é uma simplificação, porque não se trata apenas de sentir mais. Trata-se de perceber mais, de captar nuances invisíveis, de enxergar o que não é dito, de sentir o que está escondido por trás de palavras, silêncios e comportamentos. Se você passou a vida inteira sentindo que não se encaixa completamente em lugar nenhum, que para alguns você é intenso demais e para outros insuficiente, que você enxerga coisas nas pessoas, nas relações e nos ambientes que ninguém mais parece notar, então isso não é um defeito. É um nível de consciência que não foi feito para ser comum. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Pessoas assim não nascem prontas. Elas são moldadas, forjadas. Forjadas por experiências que quebraram os filtros normais da percepção humana. Situações que te obrigaram a ler nas entrelinhas, a sentir o não dito, a detectar perigo, incoerência, verdade e emoção, mesmo quando ninguém explicava nada. E isso altera você de forma irreversível. Se esse tipo de conteúdo está fazendo sentido para você, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais ressoou até agora. Isso me ajuda a trazer conteúdos cada vez mais profundos para você. Com o tempo, sua forma de perceber o mundo deixa de ser comum. Seu sistema nervoso se ajusta. Sua mente começa a operar em um nível mais sutil, mais rápido, mais profundo. E isso te dá poder. Mas não o tipo de poder que o mundo valoriza. É um poder silencioso, invisível. Um poder que, antes de te fortalecer, te isola. Porque enquanto a maioria vive na superfície, você sente as correntes profundas. E isso torna tudo mais complexo. Relacionamentos se tornam mais intensos. Conversas parecem rasas. Ambientes ficam carregados de significados que ninguém mais percebe. E talvez a parte mais confusa de tudo isso seja que, por muito tempo, você acreditou que todo mundo era assim. Que todos conseguiam ler uma sala instantaneamente. Que todos percebiam quando algo estava errado, mesmo sem provas. Que todos sentiam as emoções ocultas por trás de cada interação. Mas não. Eles não sentem. E esse mal-entendido moldou grande parte da sua vida. Jung identificou padrões muito específicos em pessoas com esse nível de percepção. Sinais que indicam que você não está apenas sentindo o mundo, você está decodificando ele. O primeiro sinal é este. A sua presença expõe as pessoas, sem que você precise fazer absolutamente nada. Jung observou que certos indivíduos carregam uma intensidade inconsciente que dissolve máscaras sociais. Não através de confronto, não através de perguntas invasivas, mas simplesmente através da presença. Quando você entra em um ambiente, algo muda. As pessoas ficam mais conscientes de si mesmas. Algumas se tornam mais cuidadosas. Outras, estranhamente, se abrem mais do que deveriam. Elas começam a revelar coisas que não planejavam dizer. Compartilham emoções que nem sabiam que estavam prontas para expor. E o mais curioso, elas não sabem por quê. Elas apenas sentem que estão sendo vistas. E ser verdadeiramente visto não é confortável para a maioria, porque quando alguém enxerga além da superfície, a persona deixa de funcionar. A máscara começa a rachar. A performance perde força. E é aqui que começa a sua confusão. Porque nesses momentos, você não está fazendo nada. Você não está forçando. Você não está manipulando. Você apenas está sendo. Mas a sua presença funciona como um espelho psicológico. E a maioria das pessoas não está preparada para encarar o próprio reflexo. Então o que acontece depois se torna um padrão repetitivo na sua vida. As pessoas se aproximam rapidamente, se abrem profundamente,
sentem uma conexão intensa, mas depois recuam. Não porque você fez algo errado, mas porque o nível de verdade que surge na sua presença é algo que elas não conseguem sustentar. E quando elas voltam para seus mecanismos de defesa, algo muda. Surge um incômodo, uma resistência silenciosa, às vezes até um afastamento inexplicável. E você passa a ser visto como intenso demais, profundo demais, difícil de lidar. Mas não porque você é excessivo, e sim porque você atravessa as camadas que elas usam para se proteger. Jung foi extremamente claro sobre isso. Quanto mais autêntica uma pessoa é, mais ela se torna disruptiva para aqueles que ainda vivem em personagens. E isso significa que a sua presença sempre vai provocar duas reações: atração e resistência. Algumas pessoas vão se sentir magneticamente atraídas por você, sem entender o motivo. Outras vão se sentir desconfortáveis, fechadas ou até defensivas, também sem saber por quê. Mas ambas as reações dizem a mesma coisa. Você não está operando na superfície. Agora vem a parte mais dolorosa. Esse padrão cria um ciclo. As pessoas entram rápido na sua vida, se conectam rápido e vão embora rápido. E depois de viver isso repetidamente, você começa a duvidar de si mesmo. Começa a se perguntar se o problema é você, se deveria ser mais leve, mais simples, mais normal, se deveria esconder essa profundidade, se adaptar, se diminuir. Mas a perspectiva de Jung corta essa dúvida pela raiz. Você não é demais. Você apenas não foi feito para ambientes rasos. O erro mais comum de pessoas com esse nível de percepção é tentar se encaixar em espaços que nunca foram feitos para profundidade. E quando fazem isso, elas não são acolhidas. São mal compreendidas. Não são valorizadas. São vistas como excessivas. E com o tempo, começam a suprimir aquilo que as torna únicas. Sua sensibilidade, sua percepção, sua capacidade de sentir além do óbvio. Mas essa supressão cobra um preço alto. Porque quando você apaga essa parte de si, você não se torna mais aceito. Você se torna desconectado de si mesmo. E essa desconexão dói mais do que qualquer rejeição. Por isso, a verdadeira virada acontece quando você para de se perguntar: por que as pessoas reagem assim comigo? E começa a perguntar: o que a minha presença revela nos outros, que eles ainda não estão prontos para encarar? Porque essa pergunta muda tudo. Ela tira você do lugar de dúvida e te coloca no lugar de consciência. E quando você entende isso profundamente, você para de se diminuir e começa finalmente a se reconhecer. Isso muda absolutamente tudo. Te tira do lugar da dúvida constante e te coloca em um estado de compreensão profunda. Você não está aqui para ser confortável para todos. Você está aqui para perceber o que os outros ignoram, sentir o que os outros evitam, reconhecer aquilo que a maioria passa a vida negando. E sim, isso tem um preço. Se você sente que isso descreve você, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais está fazendo sentido até agora. Isso me ajuda a criar conteúdos cada vez mais profundos para você. Porque esse tipo de percepção vai custar certos tipos de conexão. Mas ao mesmo tempo, vai te proteger de algo muito pior. Conexões falsas. Aquelas relações onde existe proximidade, mas não verdade. Onde existe conversa, mas não profundidade. Onde existe presença, mas não real encontro. E aqui está o ponto que poucos entendem. As pessoas que realmente conseguem te encontrar nesse nível, as que não se sentem ameaçadas pela profundidade, as que não precisam de máscaras para existir, essas pessoas não vão se sentir sobrecarregadas por você. Elas vão te reconhecer. E esse reconhecimento não tem nada a ver com intensidade caótica, nem com confusão emocional. Ele é, claro, silencioso, estável. É como se pela primeira vez você não precisasse explicar nada. Se esse primeiro sinal te atingiu de uma forma desconfortavelmente precisa, comenta 111 aqui embaixo. Na linguagem simbólica de Jung, 111 representa o momento em que a consciência começa. O instante em que você percebe que aquilo que você achava ser um defeito, na verdade é uma forma de percepção. E quando você enxerga isso, não tem mais como voltar atrás. Porque a partir desse ponto, você não está mais perdido.
Você está lúcido. Agora vem o segundo sinal. O superempata encontra alguém e, em poucos minutos, algo se organiza internamente de forma quase impossível de ignorar. Não é um pressentimento vago, não é ansiedade, não é projeção emocional. É um saber, claro, estruturado, silencioso. Você reconhece padrões que ainda nem se manifestaram externamente. Percebe contradições sutis. Capta intenções escondidas. Sente a verdade por trás daquilo que está sendo apresentado. E é aqui que tudo começa a ficar solitário. Porque quando você carrega esse nível de percepção, você aprende rapidamente que falar sobre isso raramente traz compreensão. Na maioria das vezes, gera confusão. E, em muitos casos, rejeição. Então, você começa a se calar. Não porque está errado, mas porque o que você percebe é preciso demais para ambientes que ainda funcionam na superfície. Jung observou que essa capacidade não é algo místico. Ela nasce de um sistema nervoso treinado, muitas vezes por necessidade, a detectar microexpressões, mudanças de tom, incoerências sutis e correntes emocionais invisíveis. É um tipo de leitura que acontece antes mesmo do pensamento consciente. É reconhecimento de padrões, acelerado. Mas o que torna isso difícil não é a percepção em si. É a responsabilidade que vem com ela. Porque uma vez que você vê, você não pode mais fingir que não viu. Você não pode desver quem alguém realmente é. Você não pode relaxar em ilusões que outras pessoas habitam confortavelmente. Você não consegue se entregar completamente a dinâmicas que já percebeu que vão terminar em desgaste, manipulação ou dor. E então surge uma tensão constante entre o que você vê e o que é socialmente aceitável dizer, entre o que você sabe e o que os outros ainda estão descobrindo, entre a verdade e o tempo dela. É por isso que muitas vezes você se sente fora de sincronia com as pessoas. As conversas parecem atrasadas. As conexões parecem desalinhadas. Enquanto os outros ainda estão formando impressões, você já está vendo desfechos. E isso cria um tipo de solidão muito específico. Não é a solidão de estar sozinho. É a solidão de não ser encontrado no nível em que você realmente está. Jung reconhecia isso como um dos aspectos mais exigentes psicologicamente desse tipo de percepção. Não é o ver. É o conter o que foi visto. É a disciplina de carregar consciência sem impor isso aos outros. De permitir que as pessoas revelem quem são no tempo delas. Mesmo quando você já sabe o que será revelado. Mas aqui existe uma distinção crucial. Essa habilidade não existe para te transformar em alguém frio, distante ou isolado. Ela existe para te dar discernimento, para te mostrar onde investir sua energia, em quem confiar, com quem se abrir, e de quem manter uma distância consciente, porque um dos maiores erros que você pode cometer é ignorar aquilo que você percebe, duvidar, minimizar, se convencer de que está exagerando. Tudo isso para manter uma conexão, e toda vez que você faz isso, o resultado é o mesmo. Você entra em situações que já sabia que não eram alinhadas. Se envolve com pessoas que já sentia que não poderiam corresponder. Permanece tempo demais em relações que te drenam. Não porque você não viu, mas porque escolheu não confiar no que viu. Jung diria que é exatamente aqui que a percepção se transforma em sofrimento. Não quando ela existe, mas quando ela é negada. Então a mudança não está em se tornar mais perceptivo. Você já é. A mudança está em honrar aquilo que você percebe, sem precisar de validação externa para confirmar. Porque se você olhar com honestidade, essa percepção já se provou correta inúmeras vezes, de forma silenciosa, consistente, até em situações onde você gostaria de estar errado, mas não estava. Então a pergunta muda. O que aconteceria se você começasse a confiar nisso imediatamente? Se você parasse de esperar por provas que só aparecem depois do dano? Se você aceitasse que o primeiro reconhecimento já é suficiente? Porque é exatamente aí que o seu poder se estabiliza, não em ver mais, mas em agir de acordo com o que você vê. Se isso fez sentido para você, comenta 777 aqui embaixo. Dentro da linguagem simbólica que expande a visão de Jung sobre integração psicológica, 777 representa o alinhamento entre percepção e ação.
O momento em que aquilo que você sabe internamente não é mais negociado por conforto, por conexão ou por dúvida. Se você tem carregado esse nível de percepção em silêncio, questionando, tentando suprimir, o 777 é o seu marco. Porque o momento em que você para de duvidar do que vê, é o momento em que toda a sua experiência de vida começa a mudar. A partir desse momento, tudo começa a mudar de uma forma que não pode mais ser revertida. A forma como você percebe as pessoas, os relacionamentos e a própria realidade nunca mais volta a ser a mesma, porque o que diferencia esse tipo de consciência não é apenas o que você vê, é a direção que você escolhe olhar. Enquanto a maioria das pessoas passa a vida evitando a escuridão, você fez o oposto. Se isso já está despertando algo em você, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais está te impactando até agora. Isso me ajuda a trazer conteúdos cada vez mais profundos para você. Você se voltou para a escuridão, não por curiosidade mórbida, não por fascínio, mas porque em algum momento da sua vida, você não teve escolha. Você precisou entender a dor para sobreviver a ela. Jung chamou isso de integração da sombra, mas ele foi extremamente claro sobre o que isso realmente significa. Não é apenas reconhecer que o lado sombrio existe. Não é uma compreensão intelectual. Não é um conceito filosófico bonito. É um processo vivido, cru, desconfortável, transformador. É o momento em que você se depara com os aspectos mais difíceis da natureza humana, nos outros e em você mesmo. E ao invés de fugir, você permanece. Você viu manipulação e entendeu como ela funciona, sem se tornar manipulador. Você presenciou crueldade e reconheceu suas raízes, sem se tornar cruel. Você sentiu raiva, inveja, desespero, medo, em sua forma mais pura. E ao invés de projetar isso ou reprimir, você aprendeu a sustentar. E isso muda alguém para sempre. Porque quando você enxerga o espectro completo do comportamento humano, sem ilusões, você perde a ingenuidade. Você não consegue mais reduzir as pessoas a boas ou o mas. Você não se deixa enganar facilmente por charme superficial. Você não cai em performances. Você entende demais. E esse entender demais cria um tipo de força que poucos reconhecem. Não é uma força barulhenta, não é agressiva, não busca dominar. É silenciosa, estável, inabalável. É a força de alguém que não reage impulsivamente, porque vê camadas mais profundas por trás de tudo, que não precisa controlar ninguém, porque já não se sente ameaçado pelo que os outros carregam. Jung observou que pessoas que alcançam esse nível de integração desenvolvem algo extremamente raro: a capacidade de testemunhar, sem ser consumido. Você consegue estar diante do caos de alguém, sem absorver aquilo como sua identidade. Consegue entender a dor, sem precisar salvá-la. Reconhece a escuridão, sem se tornar ela. Mas aqui está a parte que quase ninguém vê. Essa capacidade não foi um presente. Foi um preço. Você pagou por ela, através de experiências que te obrigaram a amadurecer antes do tempo. Situações que exigiram inteligência emocional quando você ainda deveria estar aprendendo o básico. Ambientes que te expuseram a complexidades que não deixaram espaço para a ingenuidade. E por causa disso, você carrega uma profundidade que não pode ser ensinada. Mas essa profundidade cobra algo em troca. Porque enquanto você consegue entender quase qualquer pessoa, quase ninguém consegue te entender. E é aqui que acontece a virada final. Porque o desenvolvimento de alguém assim não termina na percepção, nem na solidão, nem sequer na integração da sombra. Ele culmina em algo muito mais difícil: discernimento, a capacidade de entender, sem se prender, perceber alguém profundamente, sem se sentir obrigado a permanecer, ver a dor no outro, sem assumir a responsabilidade de curá-la, reconhecer potencial, mas responder à realidade. E isso muda tudo, porque uma das maiores armadilhas de quem enxerga profundamente é confundir compreensão com responsabilidade. Acreditar que, porque você entende, você deve ficar. Que porque você consegue sustentar, deve continuar sustentando. Mas isso não é evolução. Isso é autoabandono.
e, inevitavelmente, leva ao esgotamento. A verdadeira integração traz um limite que, no começo, é difícil aceitar. Você pode ver alguém com clareza e ainda assim escolher se afastar. Você pode entender a dor de alguém e ainda assim não carregá-la. Você pode reconhecer o potencial e ainda assim honrar o que é real. Isso não é falta de empatia, é maturidade emocional, porque uma compaixão que te destrói não é sustentável. E Jung apontava constantemente para essa verdade. Inteireza não é medida pelo quanto você aguenta. É medida pela clareza das escolhas que você faz. E quando você chega nesse estágio, algo muda de forma visível. Você já não está disponível o tempo todo. Você não tolera mais desequilíbrios inconscientes. Você não se doa de forma silenciosa até se esgotar. No lugar disso, surge algo muito mais sólido. Presença com limites, profundidade com discernimento, conexão, sem se apagar. E, paradoxalmente, é nesse momento que seus relacionamentos começam a mudar de verdade. Porque as pessoas que eram atraídas pela sua abertura, mas dependiam da sua ausência de limites, começam a se afastar. E algo novo começa a surgir. Pessoas que conseguem te encontrar, não te consumir, não se apoiar infinitamente em você, mas caminhar ao seu lado. E essa diferença muda tudo. Porque pela primeira vez, a conexão deixa de ser unilateral. Ela se torna recíproca, equilibrada, real. Se você se reconheceu nesses sinais, o que você está encontrando aqui não é um rótulo. É uma explicação. Uma explicação para padrões que se repetiam, para o cansaço que nunca parecia fazer sentido, para essa profundidade que sempre foi, ao mesmo tempo, um dom e um peso. Mas mais importante que isso, é um ponto de virada. Porque quando você entende quem você é, você não consegue mais viver negando isso. Você não consegue mais fingir que não vê o que vê. Não consegue ignorar o que sua intuição vem te mostrando há anos. E essa consciência exige algo de você. Não perfeição, não isolamento, mas alinhamento. Alinhamento entre o que você percebe, o que você sente e as escolhas que você faz a partir disso. Alinhamento entre o que você percebe e as escolhas que você faz. Alinhamento entre a sua profundidade e os seus limites. Alinhamento entre a sua capacidade de compreender e a sua decisão de proteger a própria energia. Se isso está fazendo sentido para você, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais está ressoando. Isso me ajuda a criar conteúdos cada vez mais profundos para você. Comenta 777. Na linguagem simbólica da integração psicológica, 777 representa o momento de alinhamento completo. O ponto em que consciência, identidade e ação deixam de estar em conflito e passam a caminhar juntas, de forma estável e irreversível. Se esses sinais não apenas descreveram sua experiência, mas explicaram ela, então, o 777 não é só um número. É uma declaração. Porque aquilo que você carrega não é algo para esconder. Não é algo para suavizar. Muito menos algo pelo qual você deve pedir desculpas. É algo para refinar, para estabilizar, para incorporar, sem se perder no processo. E no momento em que você para de tentar se encaixar em um mundo que não consegue te perceber completamente, você começa finalmente a encontrar a parte do mundo que consegue. Tudo o que você viveu deixou marcas. Mas não marcas frágeis. Não. É uma confiança superficial que depende de tudo estar dando certo. É algo muito mais profundo. Uma espécie de gravidade interna. Uma estabilidade silenciosa que nasce de um lugar muito específico. Você já perdeu coisas que achava que não sobreviveria sem. E ainda assim, você está aqui. Jung compreendia esse processo com uma clareza quase desconcertante. Ele sabia que existem pessoas que passam por dificuldades e se recuperam. E existem aquelas que são transformadas por aquilo que atravessam. Pessoas para quem a crise não é uma interrupção da vida, é uma reconstrução da identidade. E você pertence a esse segundo grupo. Você não apenas suportou o que viveu. Você permitiu que isso te mudasse. Você deixou que ilusões fossem quebradas, que identidades antigas fossem desmontadas, que certezas desaparecessem.
E ao fazer isso, entrou em um processo que a maioria evita a qualquer custo: a morte psicológica. E isso não é uma metáfora bonita, é real. É o momento em que você deixa de reconhecer a si mesmo, quando a versão que você era começa a se dissolver, peça por peça, quando direção, sentido e identidade parecem desaparecer, sem garantia de que algo novo vai surgir. E ainda assim, você não fugiu. Você permaneceu. Sentiu o que precisava ser sentido. Encarou o que precisava ser encarado. E lentamente, algo novo começou a se formar. Não uma versão melhorada de quem você era, mas alguém mais real, mais alinhado, mais consciente. Jung chamou isso de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, por baixo de tudo aquilo que te ensinaram a ser. E existe algo que poucas pessoas aceitam sobre esse processo. Ele não é confortável, não é linear, e não acontece uma única vez. Ele acontece em ciclos, fins que dão origem a começos, perdas que abrem espaço para clareza, desintegração, seguida de reconstrução. E se você já passou por pelo menos um desses ciclos de forma consciente, você sabe disso. Você sente isso no corpo. Você não consegue mais voltar a ser quem era. Não porque agora você é melhor, mas porque você é diferente. E essa diferença cria distância. Distância de ambientes que antes pareciam familiares. Distância de pessoas que conheciam versões antigas de você. Distância até mesmo das expectativas que você tinha sobre a própria vida. E é aqui que muita gente tenta voltar atrás. Tenta se encaixar de novo. Tenta reviver versões antigas. Tenta sustentar dinâmicas que já não fazem mais sentido. Mas para alguém como você, isso nunca funciona. Completamente. Porque quando a consciência se expande, reduzir-se se torna sufocante. Quando você experimenta profundidade, a superficialidade se torna vazia. Quando você se encontra de verdade, viver de aparência se torna exaustivo. Então o caminho não é voltar. É continuar. Continuar escolhendo o que é real, mesmo quando não é confortável. Continuar alinhando sua vida com o que você agora sabe, mesmo que isso custe familiaridade. Continuar confiando que quem você se tornou não foi por acaso. É resultado de cada momento em que você escolheu a verdade, ao invés da fuga. E aqui precisa ficar claro: você não está atrasado. Você não perdeu o tempo certo. Você não está quebrado esperando ser consertado para que sua vida comece. Você já está no processo. As perguntas que você faz, os padrões que você começou a enxergar, o desconforto com coisas que antes pareciam normais. Tudo isso é evidência. Evidência de que algo em você se recusa a viver uma vida que não seja totalmente consciente. Jung escreveu algo que resume isso de forma direta. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E você tem olhado para dentro. Mesmo quando era desconfortável. Mesmo quando doía. Mesmo quando isso te afastava do que era fácil. E por isso, você carrega algo que não pode ser fabricado. Profundidade. Não como estética, não como identidade, mas como realidade vivida. E isso aparece na forma como você escuta, na forma como você percebe, na forma como você responde ao mundo. E sim, essa profundidade não será entendida por todos. Não será bem-vinda em todos os lugares. Não será refletida pela maioria das pessoas que você encontrar. Mas será reconhecida pelas pessoas certas. Não de forma barulhenta. Não instantaneamente. Mas de forma inconfundível. Porque reconhecimento nesse nível não precisa de explicação. Ele se sente como alívio. Como finalmente não precisar se traduzir. Como finalmente não precisar se diminuir para ser aceito. E é aí que tudo muda. Não quando o mundo se transforma, mas quando você para de se reduzir para caber nele. Quando você para de negociar quem você é, para manter conexões que não te sustentam. Quando você decide existir com verdade, mesmo que isso reduza o número de pessoas ao seu redor. E, paradoxalmente, é nesse momento que você começa a encontrar o que sempre procurou. Conexões reais. Presença verdadeira. Relações onde você não precisa se apagar para permanecer. Porque no fim, você nunca foi demais. Você só estava tentando caber em
Lugares pequenos demais para quem você se tornou. Quando você para de negociar a sua própria natureza, tudo se reorganiza. Quando você deixa de tratar a sua profundidade como algo que precisa ser controlado e começa a tratá-la como algo que precisa ser honrado, você finalmente entra em coerência com quem você é. Se isso está despertando algo em você, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais está fazendo sentido. Isso me ajuda a trazer conteúdos ainda mais profundos para você. Porque você não é demais. Você é específico. E essa especificidade nunca foi feita para caber em todos os lugares. Ela foi feita para ressoar, para encontrar o que consegue corresponder, para existir plenamente onde é reconhecida. Comenta 777. Dentro da linguagem simbólica que reflete a compreensão de Jung sobre integração psicológica, 777 representa alinhamento. O momento em que quem você é internamente deixa de entrar em conflito com a forma como você vive externamente. Se você passou anos tentando se entender, tentando explicar sua experiência, tentando encontrar palavras para algo que sempre pareceu além da linguagem, então o 777 é a sua declaração, porque o que você carregava nunca foi confusão, era clareza, que ainda não tinha nome. E agora que tem, resta apenas uma coisa: viver de acordo com isso. Por completo, com honestidade, sem pedir desculpas, sem voltar para versões de si mesmo que você já superou. Existe algo em você que não pode ser retirado. Não importa quantas vezes a vida tentou te reduzir, te tornar menor, mais fácil, mais aceitável. Existe uma qualidade em você que permanece. Um tipo de saber que não depende de validação. Uma compreensão que não precisa de aprovação. Uma profundidade que não se constrói com teoria, mas com vivência. E essa profundidade se manifesta na forma como você se relaciona com o mundo. Não é uma compaixão performática. Não é uma suavidade superficial para parecer evoluído. É real. É a capacidade de olhar diretamente para as partes mais difíceis, mais fragmentadas, mais desconfortáveis de alguém, e ainda assim permanecer presente, sem recuar, porque você já fez isso dentro de si. E isso não é comum. É uma das estruturas psicológicas mais raras que um ser humano pode desenvolver. E não foi algo que veio fácil. Não foi uma escolha simples. Foi construído em momentos onde fugir teria sido mais fácil, onde se anestesiar teria sido mais confortável, onde se tornar indiferente teria sido mais recompensado socialmente. Mas você não escolheu isso. Você ficou, você olhou, você sentiu, você atravessou. E ao fazer isso, se tornou alguém que carrega uma profundidade impossível de ser imitada. E aqui está algo que precisa ser dito com precisão. A sua jornada nunca foi sobre buscar amor da forma que a maioria entende. Foi algo muito mais exigente. Desconstruir dentro de si todas as barreiras criadas pela dor, pelo medo e pela incompreensão. Não porque essas barreiras estavam erradas, mas porque elas foram necessárias. Elas te protegeram. Mas agora, elas também podem estar te limitando. Elas podem estar entre você e a forma mais verdadeira de conexão que você sempre foi capaz de viver. E a solidão, ela precisa ser dita como é, sem romantizar, sem suavizar, sem transformar em algo bonito rápido demais. A solidão de quem sente profundamente, percebe profundamente e vive em um nível de consciência que a maioria não acessa, é real. E ela não desaparece simplesmente porque você evolui mais, ou porque encontra pessoas parecidas, ou porque passa a se entender melhor. Ela é, em parte, consequência natural de ver mais, sentir mais e compreender mais do que o ambiente médio consegue sustentar. Você já sentiu isso, em ambientes cheios de pessoas, mas vazios de profundidade, em conversas que nunca saíam da superfície, enquanto algo dentro de você buscava mais, em relações onde você entregava presença, atenção, compreensão, e não recebia o mesmo de volta, em momentos em que você precisava ser visto, de verdade, e percebeu que a pessoa à sua frente simplesmente não tinha essa capacidade, e mesmo assim, você continuou presente, continuou se importando, continuou aberto,
em um mundo que recompensa o fechamento. E isso não é fraqueza, não é ingenuidade, é força. Um tipo de força que a maioria das pessoas nunca precisou desenvolver, porque nunca foi colocada em situações que exigissem isso. Você fez uma escolha, talvez inconsciente, mas decisiva. Você escolheu não se endurecer, não se tornar indiferente, não se reduzir para caber em ambientes que não te comportavam, mesmo quando isso teria sido mais fácil, porque algo dentro de você sabia que se fechar te protegeria da dor, mas também te desconectaria de quem você é, e esse preço seria maior. Você não é o que aconteceu com você. Você não é definido por quem não conseguiu te reconhecer. Você não é a soma das relações onde você deu mais do que recebeu. Você não é o cansaço de ser quem entende, sem ser entendido. Você é o resultado de tudo isso. Alguém forjado, não apenas influenciado. Alguém cuja consciência é vivida, não teórica. Alguém cuja compaixão foi construída, não encenada. Existe uma diferença profunda entre quem fala sobre profundidade e quem foi moldado por ela. E essa diferença está em você, em cada olhar, em cada silêncio, em cada forma de perceber o mundo. Você fez algo que a maioria evita a vida inteira. Você encarou a própria escuridão, sem desviar, não uma vez, mas repetidamente, até que ela deixasse de ser algo desconhecido e se tornasse parte integrada de quem você é. E isso muda tudo, porque agora você não precisa mais fugir, não precisa mais se esconder, não precisa mais se adaptar para ser aceito. Agora, você pode simplesmente ser inteiro, repetidamente, de formas silenciosas, invisíveis, sem aplausos e sem reconhecimento. Você permaneceu no desconforto tempo suficiente para compreendê-lo. Você questionou padrões em vez de repeti-los no automático. Você assumiu o que era seu, sem carregar o que não era. Se isso está fazendo sentido para você, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais está ressoando. Isso me ajuda a trazer conteúdos cada vez mais profundos para você. E ao fazer isso, você desenvolveu algo que não pode ser ensinado. Uma estabilidade interna. Não aquela confiança superficial que depende de tudo dar certo, mas uma certeza silenciosa de até onde você consegue ir, do que você consegue sustentar, do que você consegue atravessar, do que você consegue transformar. Existem pessoas que passaram pela sua vida e mudaram por sua causa. Pessoas que falaram verdades que nunca tinham dito antes, porque a sua presença permitiu. Pessoas que encararam partes de si mesmas que evitavam, porque você não desviou o olhar. Pessoas que, talvez pela primeira vez, sentiram que estavam sendo encontradas, e não apenas administradas. Você não vai conhecer todas elas. Você não vai receber reconhecimento da maioria. Você não vai ver claramente o impacto que teve. Mas ele existe. Silencioso, permanente. E isso vale mais do que qualquer validação visível. Nada do que você viveu foi aleatório. Não foi sofrimento sem sentido. Não foi dificuldade inútil. Foi um processo. Um processo que exigiu um tipo específico de pressão para formar um tipo específico de pessoa. Você. Você não recebeu um caminho mais fácil, porque um caminho fácil não teria sido capaz de te construir. E quando você entende isso, tudo no seu passado muda de significado. Relacionamentos que terminaram não foram apenas fracassos. Muitos chegaram ao limite natural, porque foram construídos sobre versões suas que já não existem mais. A solidão não foi apenas vazio. Muitas vezes foi espaço. Espaço necessário para você crescer além de ambientes que não suportavam a sua expansão. A confusão não foi falta de direção. Foi o desmonte de identidades emprestadas, que nunca foram realmente suas. Você não está atrasado. Você não ficou para trás. Você não está perdendo algo que todo mundo já entendeu. Você está em um caminho que exige mais tempo, mais consciência, mais reconstrução interna, do que a maioria jamais enfrentará. Então pare. Pare de pedir desculpas por precisar de espaço para se reorganizar. Pare de explicar sua profundidade para quem só vê inconveniência. Pare de reduzir sua intensidade para deixar os outros confortáveis.
Você não foi feito para ambientes que exigem que você seja menos do que é. E no momento em que você para de tentar caber nesses espaços, algo começa a mudar. Não de forma explosiva, mas de forma constante, irreversível. Você começa a encontrar pessoas que te reconhecem, sem precisar de explicação. Começa a viver interações que são recíprocas e não unilaterais. Começa a entender por que nada do que tentou antes funcionava. Não era falta de esforço, era falta de alinhamento. E alinhamento não vem de se diminuir. Vem de ocupar completamente quem você já é. Sim, haverá menos pessoas. Essa parte é real. Mas as que ficam e as que chegam não vão exigir que você se traduza em algo menor para ser aceito. Elas vão te encontrar onde você está. E quando isso acontecer, mesmo que uma única vez, você vai entender algo com absoluta clareza. Você nunca foi demais. Você só estava cercado por pessoas que não tinham capacidade de sustentar o que você carrega. E isso não é um defeito. É uma diferença de profundidade. Você já é exatamente o que deveria ser. Não quando tudo estiver perfeito. Não quando todos te entenderem. Não quando a solidão desaparecer completamente. Agora. No meio do seu processo. E a parte do mundo capaz de reconhecer isso. De encontrar isso. De valorizar isso sem te pedir para se diminuir. Ela não é tão grande quanto você imaginava. Mas ela é real. E é suficiente. Mais do que suficiente. Então pare de esperar. Pare de negociar com você mesmo sobre se tem direito de ocupar o espaço que sua natureza exige. Pare de pedir permissão para quem não consegue te perceber. Entre nisso. Por completo. Porque no momento em que você faz isso, tudo o que não está alinhado começa a se afastar. E tudo o que está começa a se aproximar. Não porque você virou outra pessoa, mas porque finalmente parou de esconder aquilo que sempre esteve aí.